Agora Consegui. sim! Tudo bom, doutora? Tudo jóia? E Tudo aí, bem. desculpa, tá? Meu Fica atraso aí. tranquila. Fica tranquila que a gente preparou um montão de perguntas para Bora tirar um lá. monte de dúvidas. Gente, quem não conhece, essa é a melhor ginecologista do Brasil. A minha ginecologista há 4 anos já. Não, também. E doutora, hoje vamos conversar de uma maneira bem descomplicada para todo mundo conseguir entender. Combinado? Combinado. Primeira pergunta que fizeram para mim. Virgens podem utilizar o AB interno? Sabe aquele AB? Podem Sim, utilizar? pode. É assim, ó. O negócio é que vocês têm que entender. A virgem, ela pode usar? Pode. Mas não pode ser aquele OB grandão. Tem que ser um pequenininho. Sabe o mini? Sei. Aquele pequenininho? Esse pode. Esse não tem problema nenhum. E não No corre Brasil risco é meio nenhum de... difícil, a galera não gosta muito, né? Eu teria medo. É. E, Mas é só segundo... entender aonde que tá o ímen, né? O Aí que ímen é o não tá problema, na né, doutora? portinha. Aí que é o Então, problema. Imagina a esse é o cena. problema. Mas na verdade não tem problema. Você pode, o mini, aquele pequenininho, você pode usar, não tem problema. É que é desconfortável. Quem já usou sabe que tem gente que adora, tem gente que acha super de boa e tem gente que não gosta mesmo não. Outra pergunta, doutora. Vamos lá. Esse absorvente aqui, aquele copinho, sabe? Ah, é ótimo. Aham. O que a senhora acha? Indicado, não indicado? Pode dar infecção? É assim, Vou deixar Samara. aqui para verem. Eu logo que veio isso para o Brasil, isso veio tem mais ou menos uns 10 anos, tá? É assim. Você pode usar? Pode, não tem problema nenhum. É prático para quem consegue colocar. Então, tem que O dobrar problema ele. é para tirar, doutora. Então, e não é nem esse o problema. Sabe o que é o problema? Hoje a mulherada tudo trabalha, certo? Uhum. E aí, o que acaba acontecendo? Aonde que você vai tirar isso aí? No banheiro do shopping? Não dá. Eu mesmo, quando eu uso, eu tenho que tirar no banho e é aquele Deus nos acuda que eu já fico pensando, será que eu vou pro médico ou não? Sabe? Então, é complicado isso. Mas assim, quem se acostuma, quando você tem o treinamento, você treina, vai lá, põe de boa. O único detalhe que vocês acabam percebendo é que assim, quem faz o produto, ele fala que pode ficar 12 horas. Eu não recomendo isso. Eu Ok. acho que tem que tirar. Vocês não trocam OB de cada 3 horas? Sim. Porque o sangue fica ali? Então, eu acho que isso acaba aumentando muito, fica com infecção ali. É um meio de cultura, então tira troca ele mais vezes. Mas eu tenho paciente que se adapta super bem, que ela usa direto, nem liga, é normal para elas, mas aí depende muito dessa disponibilidade aí. Que Doutora, a sabe mulher aquele do brasileira, você copinho? sabe que não se toca? A mulher Hã? brasileira ela tem uma dificuldade muito grande de se tocar. Sim. Muitas mulheres não têm nem orgasmo, doutora, porque não conhecem o próprio corpo. E acham normal Sim, ficar lá com o parceiro, fez sexo por fazer e tá tudo bem pra ela não sim. ter prazer. Sim. Por É quê? O que bem difícil isso. acontece é isso. A mulher acaba que a gente ainda tem uma cultura que não aprende que nem as meninas aprenderam a se masturbar igual os meninos. Não, nunca, né? É até Não. um Sua tabu, é mãe até aquela chegou para coisa, eu você não e me falou masturbo, assim. né? Então, sua mãe chegou para você e falou assim: olha, é assim que faz. Não. Então ainda tem uma pressão cultural ainda muito grande em cima, muito grande. Então é difícil você ensinar. Quando é uma outra coisa fora da pergunta, mas que cabe na pergunta. Sabe os anticoncepcionais que são igual um anel? Esse eu não Chama conheço ainda. NuvaRing. E tem um anel que você coloca como anticoncepcional. Você coloca ele no começo do ciclo, tira ele com 21 dias. Como É se fosse legal, esse é uma coisa absorvente, até ok. só que sem o plastiquinho. Isso. Só que ele tem hormônio. Aí o que acontece? No começo, eu falava para a paciente às vezes isso, e ela dizia assim: mas aí eu vou ter que vir todo mês para tirar no consultório, Porque ela tinha entendeu? medo de tirar sozinha, né? Porque elas acham que
é um pensamento meio mágico, assim, a gente não discute muito. A gente acaba sempre, tipo, não é uma coisa que a gente discute. Talvez discute em rodas menores, né? Em menos gente, mas não Acaba discute. ficando até como se a mulher fosse, entre aspas, pervertida quando ela se masturba, Isso. né? Se É você vê errado. um vibrador numa mulher, você já vai falar, nossa, que horror, um vibrador, meu Deus. Mas um homem, talvez, se fosse qualquer outro objeto, seria normal. Pois é. Aí os homens, o que acaba fazendo? O pai ensina, né? Todo mundo acha bonitinho o menino de 12 anos lá no banheiro. E a mulher Exato. não. Aí fica difícil, né? Você ensinar ela essas coisas. Mas isso está mudando. Já existe uma onda nova, vem uma geração com a cabeça um pouco mais aberta, que entende um pouco melhor isso. Deixa eu desativar aqui os comentários só um pouquinho, doutora. Senão fica Tá, subindo no seu rosto. Pronto. Depois eu tá, ativo o pessoal aí, vocês fazem as perguntas. tá Mas eu bom. estou lendo primeiro as perguntas que vocês deixaram lá. Tá. Doutora, outra dúvida aqui. Ah, só um minuto. Deixa eu te mostrar isso daqui. Que legal. A senhora já sabe, né? Com certeza. Mas os seguidores eu tenho certeza que não sabem. Ok. Não riem. Olha essa calcinha. É uma calcinha absorvente, doutora. Eu achei ela demais. E fica sequinha. Só é feia, né? Porque andar com uma calcinha assim, Ué, mas carsolão. essas calcinhas são as melhores, minha filha. Mas eu amei. Nossa senhora. Fica Essas sequinha. É mil calcinhas vezes melhor que maiores absorvente. assim é o ideal. Eu amei ela, amei, amei, amei. Eu trouxe essas três opções e para finalizar aqui isso de menstruação, depois a gente vai para outra parte, eu também trouxe isso, porque como eu sofro, né? Eu sofro muito de cólica e a troveirã não sou. É como se fosse um salompas que a gente coloca na região da barriga e esquenta. Porque eu, Sim. por exemplo, eu ficava comprando aquelas bolsas toda hora. E ele tem tipo um carvãozinho ativado. Aí em contato Sim. com a pele, ele esquenta. Nossa, fica maravilhoso. Eu adoro. Isso aí é antigo, hein? É? Uhum. Só fui descobrir agora, doutora. Não, Acredita? isso é antigo. Talvez aqui no Brasil seja novo, mas isso aí é bem. Isso é bem antigo. E eu achei super prático ele. Ó, Mas gente, é quem bom, quiser comprar, tem nas ajuda. farmácias. Ajuda. Com certeza. Psicologicamente ajuda demais, né? Porque eu já penso assim, ó. Ai, quando minha mãe tava aqui, que ela colocava um paninho quentinho, dava um chá, sabe? Já dá Mas aquela... esse aí é o carinho da mãe, né? É demais, Aí, doutora. Outra pergunta aqui, doutora. Qual contraceptivo ideal? Para quem não tem filho, para quem já tem. seguinte, vai depender do que você quer. Não existe uma regra assim, tipo, para você, você tem que avaliar cada caso. O importante é que você aprenda que o que é bom para você não vai ser bom para mim, não vai ser bom para o outro. Tem que ser avaliado por um médico para que a gente saiba o que é melhor. Como que é normalmente? Qual que você toma aí que eu vou tomar, né? Isso está errado, tá? Não pode fazer, porque é o médico que tem que avaliar. É o médico que tem que dizer qual que você acha que é bom. Porque a gente precisa ver o quê? O perfil da paciente. Se ela quer ter filho mais cedo. Quando que ela quer ter filho? Quer ter filho daqui a 10 anos? Ela quer ter filho daqui a 5 anos? Quer ter filho daqui a um ano? Então, isso tudo vai impactar. Ela tem algum problema de saúde? Ela tem um risco? Né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Não dá para a gente dizer, olha, esse é o melhor. Olha, usa esse, que esse é o melhor. Agora, é claro que eu tenho minhas preferências na linha de tratamento, né? Porque todo mundo tem uma familiaridade mais com uma coisa ou mais com outra. Mas, é assim, não adianta a gente querer achar esse aí é o melhor, tá? Tá. É Uma importante outra ficar com isso na perguntinha cabeça. que todo mundo pensa. Anticoncepcional, engorda ou não? Não. Não Que engorda. engorda é brigadeiro, é um pão de queijo, tá? Não tem nada disso, não. O que engorda, porque o anticoncepcional, o que ele faz? Rapidinho para vocês entenderem. Se você vai usar um anticoncepcional de 2 fases, que são as pílulas, o que ela faz? Ela vai lá no teu ovário e bloqueia o teu ovário. Então, você não vai produzir o óvulo. Tá. Pode haver um aumento. Ah, mas doutor, vai aumentar o meu edema, eu vou ficar mais inchadinha.
Tá, não vou mentir. Ele dá qualquer método que você vai usar, tirando o DIU de cobre, tá? Que ele não interfere com nada, ele tem ele vai aumentar um pouquinho, mas é o quê? 300, 500, 800 gramas. Seria uma É isso. retenção? Porque retém um pouco, mas isso é no começo, é na fase inicial. Depois isso vai embora, é um edema, então você vai sentir que dá uma inchadinha no peito, fica com a perna pronto, acabou, vai embora, tá? Não vem não falar que, ganhei 5 quilos. Não, É o não que eu tem mais isso. escuto. É o que eu mais escuto. É, Ganhei então. 5 quilos. Ai, até o meu peito aumentou. Ah, isso aconteceu. Não. O que acontece? Existe um efeito que é o seguinte. Eu tô tomando anticoncepcional e vou engordar. Aí, o que começa a acontecer? Descamba na comida. Aí vai lá, come um monte de brigadeiro, come um monte de hambúrguer. O que eu tenho visto na quarentena é a fila do McDonald's, ó. Tô eu lá, doutora, tô eu lá. Entendeu? A fila do McDonald's só cresce. Então eu fico, poxa. Eu tô só no iFood, doutora. Então, aí depois a culpa é do anticoncepcional, a culpa é do implante que você pôs, a culpa. Não, gente, não é. É que não adianta. Ainda mais depois que a gente faz 25, o metabolismo muda e a gente vai ter que cuidar um pouco melhor do corpo, né? Se tratar melhor, se cuidar melhor, se alimentar melhor. Eu não vejo nenhum problema de você comer um doce, de você comer. Não tem problema. O problema é a quantidade. Sim. E ainda mais mulher, né? Que não tem aquela abençoada testosterona em grande escala. Oh, meu Deus do céu. Qualquer coisa que a gente come mas aí já é uma outra coisa. Olha, né? acabou de chegar uma pergunta aqui pra mim. Uma pergunta indecente, doutora. Mas não é bora indecente, né? Tô falando com uma ginecologista. Mas, minha filha, para mim, com 27 anos, você acha que tem 27 anos de formação, você acha que tem alguma coisa Nada indecente? mais indecente. Ó, pergunta. Já vou fazer uma aqui, mas peraí, ó. Pergunta Tá. sobre orgasmo que jorra. Não sei o nome. Me mandaram isso. Então, existe mesmo, tá? É que assim, tem algumas meninas que conseguem, porque, na verdade, o clítoris é muito semelhante, né, no homem, mais ou menos, vamos dizer, ele tem a mesma origem embriológica, só que daí você tinha o outro cromossomo, aí em vez de você ficar XX, você ficou Y é homem. XX você ficou mulher. Então, a embriologia, ela é muito igual, ela é mesma coisa. Então, o que acontece? A gente também pode, às vezes, realmente ejacular pelo clítoris, mas nada mais é do que o quê? Mas não é o Todo xixi mundo junto. não lubrifica Sim. na relação? Quando tem o orgasmo, que é aquela descarga de energia toda, né? Que é uma descarga mesmo, né? Então, é a mesma coisa. Só que vai ter meninas que têm uma capacidade. Quem faz muito pompoarismo, faz muita. Que trabalha bem a cabeça com a parte vaginal, é capaz mesmo de fazer. Isso não é mentira, não. Gente, pompoarismo, pra quem não sabe, é aquele negócio de ficar apertando, não é, doutora? Isso. Sabe, é uma coisa, né, já que você entrou nisso, já ouviu falar da bola tailandesa, das bolinhas Um tailandesas? monte de bolinha, não é? Isso, Já. que compra no sex shop, mas isso a gente usa muito para ensinar a paciente a ela ter uma continência melhor, para ela não escapar a urina. A gente ensina algumas coisas com a bolinha tailandesa. E isso nada mais é que o exercício de Kegel, que é o pompoarismo. Doutora, você vai falando, eu tenho muito assunto, mas eu não vou pular, tá? Mas eu Tá. tenho muito, você vai me aguentar hoje aqui. Tá bom, vamos lá. Outra coisa, só para não fugir um pouquinho do assunto, que a gente estava falando sobre o DIU, né? Tá. Ele praticamente é um dos preferidos entre os ginecologistas, não é? Aquele que não tem nenhum tipo de hormônio? Na verdade, hoje, Samara, o que acontece é o seguinte: hoje a gente chegou num consenso que os melhores métodos são os métodos de longa duração. Por quê? Que idade que vocês estão tendo filhos hoje? Vocês estão tendo filho hoje com 35, 40. Dificilmente vai ter filho jovem, né? Que é o ideal, né? Quando Deus bolou todo o nosso corpinho, foi assim que foi feito. Então não adianta ficar
Ai, mas não adianta. Você vai ter filho com 25? Não, não vai. Então, você precisa usar um método que não seja tão agressivo ao longo do tempo. Porque nós estamos falando em anos. Então, a gente está falando aí de meninas que usam 20, 15 anos de pílula. Então, isso não é o que a gente quer hoje. Então, há um consenso hoje que os métodos de longa duração, eles são melhores. Quais são os métodos de longa duração? É o DIU de cobre, é o DIU de progesterona, é o implante hormonal. Qual é a diferença? Eles são à base de progesterona. Ele não tem o Que é o quê, estrogênio. progesterona? Então, nós temos, quando você toma lá a pílula, tem lá dois, pode ler lá, qualquer pílula. Ela tem lá dois nomezinhos, não tem? Uhum. Um é progesterona, outro é estradiol, que são os hormônios que a gente produz num ciclo normal. O que a pílula faz? Ela mimetiza, ela simula um ciclo fake. Então, ela te dá estrogênio, ela te dá progesterona, tá? Com isso, você não ovula. Uma grande descoberta. Sensacional, maravilhoso. Só que isso foi evoluindo. E a gente acha e acredita hoje que o estradiol, que tem na pílula, ele que é meio que o vilão, vamos dizer assim, da história. Porque o que ele faz? Quando você toma, você manda lá o teu ovário, você tomando anticoncepcional, você fala para o teu ovário assim, não produz nada porque já tem. Tá. Mais ou menos isso. Então você simula, estou falando de uma maneira bem para vocês Sim, bem pra entenderem, gente tá? Não entender, tem nada né? técnico, tá? Sim, sim. Então, o que acontece? Você tá lá, o seu ovário parou, ele para de produzir. Por isso que um dos sintomas que as pacientes mais falam quando usa pílula a longa distância é o quê? A baixa da libido. Porque você não está produzindo a sua progesterona, você não está produzindo sua testosterona, você não está produzindo nada. A Então, gente o já seu produz ovário pouquinho, fica... né? Isso, o ovário fica pequenininho. Esses métodos hoje, eles fazem o quê exatamente? Eles só têm progesterona. Porque vocês falam, ué, mas não é hormônio também? Não, mas é outro hormônio. E hoje a gente conseguiu hormônios progestogênicos mais efetivos, com menos risco. Certo? Então, o que acaba acontecendo? Quando você usa a progesterona, vamos dizer assim, o teu ovário que está lá, ele está produzindo normal. Você não mexe tanto com o seu estrogênio, você deixa o teu estrogênio circulando. Por isso que automaticamente, quando você está usando um método desse, pode ser o DIU de cobre também, que não interfere em nada. O que acontece? Quando você tira, quando você decide engravidar, agora eu quero engravidar, o que vai acontecer? Rapidinho você volta ao seu normal. Porque o teu Entendi. ovário não ficou em repouso. Você não bloqueou ele está A gente só trabalhando. enganou ele, né? Entendeu? Ele continua produzindo estrogênio. O estrogênio está lá. Então, o seu estrogênio ficou oscilando. A progesterona ficou constante. O que aconteceu? Não ovulou, não engravidou. É um método excelente, porque eles são super seguros, tá? Eles são os mais seguros que a gente tem. E você não fica com baixa testosterona, você não fica com dificuldade depois para engravidar. Porque não adianta a gente mentir, tá? Sim. Dá uma atrasadinha. Quando vocês tomam a pílula, dá uma atrasadinha. Uma ou outra paciente, às vezes, é rápido. Mas a grande maioria demora. Entendeu a diferença? Entendi. Doutora, e o DIU Implanon e o DIU de cobre, a diferença deles é o quê? É diferente. Então, o DIU de cobre não tem nada. O DIU de cobre, ele não tem nada de técnica. O que ele tem? Ele tem o cobre. O que o cobre faz? Ele é tóxico para o espermatozoide. Então, quando o espermatozoide entra dentro do útero, ele morre, vamos dizer assim. Tá? Mais fácil para entender. Quando você coloca o implanon é aquele que põe no braço. Tá, sei. E o DIU é lá embaixo mesmo, lá dentro. Lá dentro é o DIU de Mirena, né? Tá. Que é o único que a gente tem no Brasil. Agora eles lançaram um outro, que é o Cailina, mas o Cailina é a mesma coisa, só que um pouquinho menos de progestogênio, só isso, mas é a mesma coisa. No Brasil não tem outro tipo de DIU ainda. Quando falam Mirena e cobre é a mesma coisa?
Não. O São cobre distintos. só tem cobre. Tá. O Entendi. Mirena tem progesterona. Tá. Então, o cobre, para quem tem cólica, para quem tem um fluxo aumentado, ele não é muito legal, porque ele acaba aumentando. Porque ele não vai fazer nada, ele não vai mexer com o teu hormônio, ele não vai Só vai fazer matar nada. o espermatozoide. Só vai matar o espermatozoide. Agora pergunta. Há o Ah, risco de não matar o espermatozoide? ah, a taxa é pequena, mas há, entendeu? Existe Tá. esse risco. Por isso que quando a gente fala do DIU de cobre, entra aquele lance, né, que é bom a gente falar, da parte aí religiosa da coisa, porque tem muita gente que fala que o DIU de cobre é abortivo e tal. Porque o que às vezes pode acontecer, tecnicamente, é o quê? Um espermatozoide danadinho foge, encontra com o óvulo, aí quando esse óvulo vem para dentro do útero de novo, ele encontra lá o DIU, que não deixa ele implantar, Entendi. entendeu? Hum, E aí, eventualmente, não implanta, elimina. É isso. Por isso que existe essa polêmica. Aí você entra naquela coisa, quando que a vida começa? Mas aí é assunto para outra coisa. Mas, entendeu? Entendi. Agora, o DIU de Mirena, o Implanon, é diferente. Porque ele tem progesterona. Então, ele não vai deixar você ovular. Lembra lá que eu falei que a gente tem os dois hormônios? Nesse, a gente só tem um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a progesterona constante, eu não deixo você ovular, Então, tá? Se eu não praticamente não ovulo, vai existir risco de eu engravidar, porque eu não estou não. ovulando, né? Exatamente, por isso que o método que a gente põe no braço, que é o Implanon, ele é o método mais seguro, Entendi. tá? Ó, Não me gravaram, pergunte né, qual que a minha pessoal? filha Gravaram usa, isso. tá? Né? Muito bom. Eu tinha essa dúvida. Às vezes as pessoas vinham conversar comigo, É. aí começava cobre, Mirena, eu ficava tipo, né? Mas Porque ficou claro eu uso aquele método que a senhora sabe, né? Pega na que mão eu de já Deus e brigo. vai. Aquele lá. Então, que eu brigo contigo, mas tudo bem. Logo, logo vem um mini Tiaguinho andando assim, doutor. Pode esperar. É, aham. Ó, doutor, outra coisa aqui. Ahn, existe idade para ter filhos? É possível engravidar após os 45 anos? Então, é assim. Vamos lá, vamos entender fisiologia. A gente precisa entender, a gente como mulher precisa entender essa fisiologia, tá? Qual que é a melhor idade para você ter filho? Dos Todo mundo me 20. olha e fala 25. Só que eu já Então, passei dessa dos idade. 20 aos 25. Manja? Tá. 20 a 25. Se eu falar isso para uma menina, que você tem que ter filho com 25, ela vai me mandar matar. Imagina, tá louca? Não. Sou muito nova. Não vai fazer. Então, o que acontece? É a melhor idade, fisiologicamente falando. A fase melhor, que seu corpo está melhor, que o seu nível de hormônio é melhor, que seus ovários estão mais novos e pronto. Certo? Só que assim, hoje não é possível isso, a gente mudou isso. Isso não mudou no Brasil, isso mudou no mundo, é uma preocupação de toda a comunidade científica, porque a gente mudou e o corpo não acompanhou. Porque o corpo não evoluiu o ovário tem um tempo dele. Então, o que acontece? Quando você vai ter filho acima dos 30 anos, ok, a gente já. Acima dos 30, 35, ok, tá? O problema é mais difícil quando você chega perto dos 40. Se bem que eu tenho uma experiência, eu fiz parto já paciente com 51 anos. Uau. Certo? Já fiz parto com um paciente de 45. Umas 2 semanas atrás eu fiz um parto de uma paciente de 43. Essas que eu estou falando foram métodos naturais, tá? Então, assim, tudo vai depender do que? Do pré-natal, de como que ela vai estar, o que é importante antes de você fazer uma avaliação pré-concepcional. Não é a idade que vai dizer, né? E É cada você. organismo é um organismo, né, doutora? Eu também não. Exato. Como que você se prepara? O que você come? O que método você usa de anticoncepção? Como que você faz atividade física? Não faz atividade física? Então, tudo isso impacta. Então, não adianta, é a idade. Não, não é. É um conjunto de coisas. É o que a gente é o que a gente come,
e o que a gente faz com o nosso corpo. Então, se você cuida direitinho, faz atividade física, se cuida, pronto, qual o problema? Sabe uma Né? outra coisa que eu lembrei bem legal aqui? Ah, Gente, atenção, tá? Prestem bem atenção, aumentem o volume. A doutora, você chega lá no consultório dela, a primeira vez que eu fui, eu fiquei extremamente envergonhada. Porque tem uma TV maior que essa que tá aqui atrás, vendo sua perereca. Hã? Tá lá sua perereca, assim, um telescópio. Aí você fica tipo, meu Deus. E a doutora falando, que linda! E você lá, tipo, meu senhor, ela tá achando linda a minha pepeca. Não, não pode. Aí, a doutora começou a medir algumas partes, eu achei muito legal. Por quê? Academia, agachamento, são coisas que eu não sabia. Agachamento com mais de 5 quilos de cada lado, que praticamente todo mundo faz. Vocês sabiam que alarga a pepeca? Né, doutora? E além disso, engordar, emagrecer muito rápido, essa troca toda também acontece isso. Só que a doutora tem uma máquina maravilhosa, gente, muito boa. história, né? Parece aqueles ultrassons que a gente vai fazer intravaginal. Aí ela coloca lá dentro. E aí sai dando laser para tudo quanto é lado. Você fica praticamente uma semana soltando uma aguinha. Que parece como se tivesse algumas bolinhas. Eu estou explicando de um jeito bem simples para todo mundo entender. Depois ela explica. Perfeito, perfeito. Algumas bolinhas e você passa Depantol. Só que depois, gente... Depois você se sente uma mulher nova, tá? Eu já tava assim, se o Thiago chegasse pra mim, doutor, eu ia falar, filhão, pode me levar pra jantar, viu? Eu tava me achando. Eu amei. Foi a melhor coisa da minha vida. E depois eu descobri que isso é bom também pra quem tem incontinência urinária, né? Também. Pessoas mais velhas. Isso. Explica um pouquinho dessa parte, que eu amo essa parte, doutora. E eu adoro. É o seguinte, a laser terapia, ela foi introduzida no mundo mais ou menos em 2008, 2009. E eu já fazia, na época, tratamento com HPV e fazia o uso do laser e acabei conhecendo essa técnica. O que acontece? Sabe o laser que a gente usa para fazer rejuvenescimento facial? Aham. O que um cara muito inteligente, um médico italiano fez? Ele começou a aplicar esse laser na região vaginal para melhorar a mucosa. O que acontece? A mucosa vaginal, se você, por exemplo, pós-parto, uso muito tempo de anticoncepcional, quando a sua testosterona está baixa, muita atividade física, né? Assim, muito agachamento, com mais, sabe aqueles leg press lá que vocês gostam, de mais de 100 quilos. Então, tudo isso desestabiliza a cintura pélvica, você tira do lugar. Porque o músculo do útero, o útero não está amarrado, a bexiga não está amarrada, ela está suspensa por uma musculatura. E aí você fica ali pegando peso. E aquilo, a mulher não foi feita para pegar tanto peso assim. Né? O homem sim, mas a mulher não foi feita. Não adianta porque não foi. Então o que acaba acontecendo? Isso acaba dando uma frouxidão daqueles ligamentos e ele cede. Principalmente quando você está no período da perimenopausa, da menopausa. E junto com isso acontece que a mucosa vaginal fica fina. Então o laser, quando você aplica ele faz o quê? Bem simples para a gente entender. Ele aquece o tecido, a molécula se agita e com isso ela traz fibroblasto e atrai o colágeno, que é o bom colágeno. É um colágeno grau 4, grau 3, é um colágeno excelente. Por isso que você tem a sensação de que tudo fez assim. Ui. Não, eu não tive a sensação, não. Eu tive a certeza, doutora. Eu tive a certeza. Mas é por isso. Não me deixa mentir, você tá doido. Isso devia ser obrigatório. E quanto mais você... Porque assim, você não precisa fazer toda hora. Você é muito jovem, né? Então, você faz uma vez a cada 1 ano e meio, 2. Para quem já está numa idade, né? A gente já está mais idade, você tem que fazer, às vezes, várias sessões. Mas o incrível é que é uma coisa assim, você vai, faz, né? E vai embora. Você vai trabalhar. Sem dor, sem nada. Porque quando você fala de laser, para quem já fez laser facial, fala assim, meu Deus, doutor, vai cozinhar a minha vagina. Não, não é assim.
A mucosa vaginal, ela é diferente, ela aceita melhor, tá? Ela reage melhor. E realmente, eu sou apaixonada pelo laser. Acho fantástico, tá? Para mim, laser... Ô, doutora, tem aquele negócio também, eu não sei se é o mesmo laser, que deixa a nossa florzinha mais rosinha também, não tem? Então, É o mesmo laser? não é o mesmo laser, mas é laser terapia também, são outras técnicas, porque daí você imagina que mundo que abriu. Se abriu um mundo, né? Porque você consegue clarear, você consegue melhorar as bochechinhas que caem, ela sobe, né? Você consegue apertar, você melhora. Isso é uma discussão muito grande no mundo, porque você sabia que a maioria aí, as sociedades médicas acabaram que acham isso um pouco de, vamos dizer, futilidade, mas não é, porque Nunca. isso mexe com a pessoa no seu, na sua integralidade. Porque não é, mas você não se sentiu muito melhor? Então, essa Nossa Senhora, autonomia, você se sente segura, eu acho que essa seria a palavra, sabe? Você se tá? sente a primeira e a última bolachinha do pacote? É isso. Porque você melhora a sua autonomia. O paciente, Samara, tem que ter autonomia. Às vezes a gente olha lá, eu olho e falo, para mim tá Não bom. Mas precisa. se você falar para mim, não tá bom, eu quero que melhore, a minha obrigação é ir atrás de fazer a melhora para você, de te dar essa melhora, entendeu? Então essas técnicas minimamente invasivas que foram entrando são fantásticas, assim, porque elas não limitam ninguém, não é mais cirúrgico, então muitas das técnicas você não precisa fazer, você não faz, é uma anestesia local, a maioria delas. Claro que tem coisas que são mais complexas, né? A gente fala de laser de uma maneira geral, Sim. né? Mas é O laser muito... praticamente seria o que hoje é a harmonização facial, mas a harmonização da florzinha. É, Né? podemos chamar assim, boa, gostei. É uma harmonização, porque não existe uma vagina perfeita. Ai, não, peraí. Qual que é o modelo que eu tenho que seguir? Não, não tem. Tem que ser bom para você. É bom, você está se sentindo bem? Você tem coragem de transar com seu namorado, com seu marido, da luz às claras? Tem. Eu me sinto super bem. Ok, é isso. Ah, não, E, doutora, não dá, eu morro de vergonha, eu não me troco na frente de ninguém. Então, peraí, então, vamos lá. Isso é uma coisa muito importante, porque vai impactar em toda a sua sexualidade. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Há uma necessidade de se conversar sobre isso, né? E você sabe disso, você sabe que eu converso bastante sobre isso. Eu gosto, é um tema que eu gosto, porque você vê, é tão gratificante você ver uma paciente que estava lá toda, de repente, nossa, minha vida mudou, melhorou. É muito legal, é aquela tão gratificante. segurança, né? Nossa, é Sim, muito bom. de se E uma sentir das segura. perguntas aqui era sobre barulho, doutora, sabe? E Tá? praticamente eu acho que encaixa nisso, né? Porque, Sim, gente, explicando de uma maneira bem ridícula, se tá largo, se entrou alguma coisa ali e tá sobrando espaço, vai fazer barulho. Não tem o que exato. falar, né? Tem um nome feio, isso chama garrolito, Como tá? é? Garrolino? Chama garrolito. É o nome técnico, tá? Então, isso aí, eu tinha uma paciente que dizia, mas doutora, parece que tem um saco plástico. Porque, na verdade, é bem isso que você falou, entra ar, né? Então, quando o pênis, como ele não preenche toda a cavidade vaginal, acaba que entra um ar junto e faz barulhinho. É extremamente desagradável, as pacientes ficam super Sim. constrangidas, né? E isso é uma coisa que você resolve fácil com o laser, é bem tranquilo também. Não, resolve muito fácil, gente, de verdade. Podem anotar aí, tá? Esse ano então, pra vocês Tá fazerem, que é bem dado aparecendo da vida de outras vocês. coisas. Isso não é Existem merchan, gente. Não é nenhum tipo de merchan. Isso é vida. Isso é vida E eu, mesmo. eu já estou nessa há tanto tempo. Agora estão aparecendo outras coisas também, tá? Agora começou a virar moda, só que a senhora já fazia, ó, eu lembro. Aí você fala, caramba, tipo, o pessoal agora tá Virou alugando moda. máquina para poder fazer. Agora tá saindo aí um monte de coisa. Mas é aquilo, às vezes minha crítica com isso é o seguinte: quem tem que mexer com essa área é o ginecologista, é a gente que entende de vagina, só vê vagina, só. Entendeu? Eu A não dá. pessoa às vezes nem sabe o que é e aí quer começar a fazer, dá ruim. É pegar mal, né? Eu acho que isso aí. E tem que ser sempre um profissional que já está habituado.
E não é coisa que... Eu também sempre falo isso, olha, a gente leva muito tempo para aprender qual é o ponto, porque o que acontece? A sua vagina é diferente da minha. Não existe Um receita padrão. de bolo. Olha, você vai lá no laser e faz tal coisa. Não, você tem que aprender um pouquinho como que esse laser funciona para não dar problema nenhum. Eu, graças a Deus, em 10 anos aí, eu realmente não tive nenhum Só problema. 10 anos, tá, gente? Agora, enquanto o pessoal tá começando a fazer modinha, a doutora já tava, ó. Eu fico brava às vezes, tá? Porque eu falo assim, pô, esse pessoal aí agora... Mas não adianta. Aí meu marido diz assim, bom, pelo menos não estão, pelo menos estão falando a favor. Porque eu já estou há tanto tempo nisso, né? Já pensou? E Ô, realmente, doutora, e sabe como que eu descobri? Como que eu me apaixonei por ti? sim. Eu atendia do lado atendia cílios do lado de uma casa noturna, vamos falar assim. E aí Tá. uma das meninas que trabalhavam lá à noite me falaram assim, Samara, dá pra ficar com a pepeca rosinha, maravilhosa, extremamente apertada. Eu falei, mentira? Eu já pensei que era cirurgia, doutora. Eu falei, como que é? Sim. Quanto que é? E, gente, é muito barato, mas muito barato, tá? Então, assim, por favor, depois perguntem pra doutora sobre esse Sim. laser que chama-se Mona Lisa, tá? E uma coisa muito legal, doutora. Hum. Queria que a senhora explicasse, daquele jeito bem tranquilo que a senhora explicou pra mim, por que que homens adoram sexo anal e o que que dá pra gente fazer na pepeca, aquela lombadinha, que dá a mesma função de um sexo anal, só que sem dor. Vamos lá. O que acontece? Bom, sexo anal, gente, é assim, é a escolha da pessoa, tá? Tem quem ama, tem quem detesta. Mas isso aí tem que ser, como eu falei, autonomia. Mas o que que acontece? Por que que o homem gosta do ânus? Porque no ânus tem um esfíncter. O que que Então, é isso, doutora? o que que é o esfíncter? É onde você consegue controlar, não consegue? Quando você está com vontade de ir no banheiro, você Sim. segura. Aquilo se chama esfíncter, é um músculo que controla, tá? Então, esse controle que ele dá, ele faz vamos dizer assim, um anelzinho, né? Então, quando o pênis passa por ali, ele faz uma massagem na glande. Vocês já pararam para pensar que lá dentro do ânus é o que? É largo, não é? Uhum. Porque o que é apertado? É apertado só essa parte de fora, que é o esfíncter. Então, quando coloca o pênis, ele ali massageia. É por isso que o homem gosta bastante disso, tá? Então, dá um efeito, vamos dizer, que ele gosta mais. Tem mulher que não gosta de ter sexo anal, que não se sente bem, não é para fazer mesmo, não. Mas existe uma técnica que inventaram, isso aí foi um americano, muito legal, um cara que tem uma cabeça maravilhosa. Que eles fizeram? Eles preenchem a vagina, bem na entradinha dela, você preenche. E aí vai dar a sensação da lombadinha. Por isso que a hora que entra na vagina, ele vai sentir aquela pressão. E dura muito tempo. Dura. Então, o negócio é assim, quando a gente começou a fazer isso, lá, né, lá atrás, a gente fazia ainda com aquele ácido que foi proibido, que era que deu aí um monte de problema, e deu problema exatamente porque as pessoas usavam demais, então acabou que tiraram esse produto, tá? Eu cheguei a usar esse produto, era uma coisa bem legal, mas eu usava pouquinho, eu usava 1 ml, meio ml às vezes, agora a turma foi aí usar 2 litros, aí começou a dar problema. O exagero Então, dos brasileiros. aí o que eu tenho hoje ainda pacientes que têm essa técnica feita com isso, com esse preenchedor, tá? Então, mas isso não é mais ético, a gente não usa mais. A gente usa o que? Ácido hialurônico, que é o mesmo que usa para preencher, tá? Mas eu não sei se é pela região, eu acho que dura até mais, doutora. Aí É ele uma coisa... dura, ele chega, tem paciente que fala que chega, usa tipo assim, 8 meses, 10 meses, usa assim, dura um pouquinho sim. Não é totalmente. Mas também tem a coisa, né, Samar? Porque aí já entra a fantasia, né? Não, e eu acho que o principal, de verdade, é o se sentir bem da mulher. E Porque muitas mulheres, doutora, mas muitas, várias amigas minhas, quando a gente está conversando, elas se assustam quando eu falo que eu tenho orgasmo sempre. Não, você sempre, você nunca finge. Eu não. Mas como assim?
fica aquele tabu, porque ela não tem coragem de dizer que ela não está sentindo prazer, então ela vai fingir. Isso é ruim hoje para a mulher. Claro, e quando ela descobre isso, e você às vezes tem que ensinar ela a aprender isso também, né? Porque eu acho que isso é o papel do ginecologista, é o papel de quem lida, porque não é só do sexólogo, tá? Não é só de quem lida exclusivamente com isso, é da gente também. Porque vocês não têm paciente, mulher que não sabe nem aonde, por onde que é o buraquinho que faz xixi. Então a gente às vezes tem que ensinar, olha, é aqui e tal. Tem um trabalho muito legal que o pessoal faz nos Estados Unidos, que eles têm uma médica que entra numa sala com um banquinho pequenininho assim, e ela ensina aonde que é o ponto G, aonde que a mulher deve se tocar e tal. É bem legal. É que assim, lá as regras são um pouco São totalmente diferentes. diferentes, né? Aqui eu sou assim, eu queria muito, mas você fica um pouco com receio, porque isso Eu te aí. entendo. É porque aqui, qualquer coisa que a mulher faz, ela já é vista assim de um jeito extremamente negativo, né? Entendeu? Então, isso, mas eu tento ensinar, eu procuro, olha, veja bem, na minha tela pequena que você falou, Bem eu pequenininha. tento, eu tento mostrar onde é. Às vezes eu tento ensinar como que deve usar um vibrador para ela, porque tem mulheres que têm muita dificuldade, né? Além de ter mulheres que têm essa dificuldade aí que você falou de fingir um orgasmo e tal, tem também as mulheres que não deixam nem ter penetração. Então, são casos mais graves que a gente acaba tendo que lidar. E hoje, eu tenho, assim, graças a Deus, muitas delas que a gente conseguiu melhorar, estão com filhos aí e tal. Porque isso é importante, é super importante, faz parte, sexo faz parte da vida do ser humano. Não adianta a gente, e a gente tem que ter uma vida sexual saudável, igual você tem uma vida profissional, você tem uma vida pessoal, uma vida familiar, você tem que ter uma vida sexual saudável. E tem que ser bom para você. Você pode gostar do que você quiser, mas tem que ser bom. Você tem que estar bem, tem que estar estável com isso. Né? Sim. Próxima pergunta, doutora. Claro. Essa daqui é praticamente o que a gente falou agora. Por que que eu tenho dificuldade para chegar ao orgasmo? Porque ela não Então, se conhece, né? tem que aprender a se tocar. Tem que aprender, tá? Não é vergonha. Isso Deus não vai mandar, Não vai virar pecado. vai mandar pegar, não vai ficar, não vai. É que você tem que aprender exato. E outra coisa, tem mulher que gosta de uma coisa, tem mulher que gosta de outra coisa. Não tem um padrão. Ah, não, tem que ser esse padrão, tem que ser assim. Não existe isso. Aí é o padrão do casal, é a parceria, né? Também tem isso, né, Samara? O que acontece? Essas coisas são comportamentais. Então, às vezes, você não vai conseguir, num casamento, por exemplo, hoje eu vou sair para pegar alguém aí. Não vai funcionar. Porque a mulher, ela tem todo um outro Ela tem sistema, o tempo dela, ela tem. Não ela dá. tem o tempo dela, É isso é bem muito diferente do homem. estudado, isso existem os ciclos da mulher, os ciclos do homem, então é diferente, então não adianta, você acha que você vai sair aí e você vai se sentir bem? Até pode curtir, mas muito difícil, a mulher leva muito tempo para aprender, mas isso também impacta naquilo que a gente falou, que é aquela questão da educação. Como nós fomos educadas, como são ainda os nossos profissionais, ainda tem muita gente que, infelizmente, tem um pouquinho de dificuldade de falar sobre isso. Tem médico que gosta mais, tem médico que gosta menos, enfim. Mas a gente tem que sempre Mas procurar. resumindo, né? Eu acho que você, mulher, tem que se conhecer para você saber o que é bom para você, né? E sem preconceito. Exato. Doutora, eu tô com uma pergunta aqui. Vamos E, lá. na verdade, eu até falei sobre ela no Stories no dia que a gente conversou, mas eu gostaria que a senhora explicasse. Porque muita gente pergunta na Pink Lash. Sá, eu estou grávida. Eu posso fazer extensão de cílios? Pode. Você não tem problema nenhum. Você pode fazer, tá? Qual que é o problema?
Pode fazer, ficar linda, é maravilhoso, né? Você já acorda, ó, linda, plena, maravilhoso. E por O que alguns problema, médicos não deixam? então, não existe uma proibição, tipo, você não pode pôr que vai fazer mal pro seu bebê. Não tem isso, Tá. tá? O que acontece é assim, a mulher, ela é mais grávida, ela pode ser mais sensível, ela muda tudo o organismo dela. Então, o que acaba acontecendo? Ela pode ter uma reação, aqui você ficou lá limpando, colocando, colando, né, e tal, essa cola que usa, o que vocês usam. Ela pode ter uma reação, mas isso, sinceramente, eu nunca vi, tá? Acho que, ok, pode A colocar. gente Se até você tá disponibiliza um teste alérgico antes do procedimento para evitar isso. ótimo, pronto, passou o teste alérgico, acabou. Pode pôr seus cílios, beleza. O que acontece é, por exemplo, você vai para o parto, tá? No parto, embora hoje a gente tem, vamos supor, vai fazer um parto normal. Ótimo, mas quem é que sabe que vai ser normal? E se você tiver uma intercorrência, se você tiver alguma coisa, a gente nunca sabe, a gente não quer, mas e se tiver? O que vai acontecer? Se você está com os cílios é um corpo estranho, né? E a gente usa numa emergência, às vezes, a gente pode usar um bisturi. E esse bisturi, ele pode passar uma corrente elétrica. É raríssimo, 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 mas pode acontecer. Então, se isso acontece, pode queimar, pode haver uma queimadura, pode pegar até fogo. Tá? Eu já traumatizei todo mundo. Eu falei, pega fogo. Mas, gente, calma, isso é raro, tá? Por isso tem que conversar com o obstetra. Muito raro. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que ela ligou no hospital, eu falei, não pode. Aí ela ligou no hospital, o hospital falou que podia. Aí eu falei, pergunta, liga no centro cirúrgico e pergunta para a enfermagem. Não deixa, eles vão fazer tirar. Ou então vai ser aquele, sabe, aquela coisa chata. Ai, assina que você tá com o cílio, se pegar fogo. Porque o hospital, ele se responsabiliza. Ele tem que se prevenir, né? Ele tem que se prevenir. E Então é é tão só. lindo que várias mamães às vezes mandam as fotos pra gente assim, tipo, ela tá com um mocilhão, uma criancinha aqui, sabe? Fala, ai meu Deus, que baita orgulho. Não tem problema nenhum. O que pode fazer, não tem problema nenhum. Você faz o cílio, se for. Você tem que perguntar no seu hospital que você vai ter o nenê, qual que é a regra. É que nem a regra do Do esmalte, esmalte, da unha, né? da unha, né? Qual que é a regra? Pode usar? Pode. É uma unha aí de gel, essas unhas. Não tem problema. O negócio é ser um esmalte claro. E também tem uma coisa que os aparelhos evoluíram, né? Então, os aparelhos não são mais como era antigamente, que era tudo diferente. Hoje não, os aparelhos que a gente tem em centro cirúrgico hoje, em qualquer hospital, são muito mais seguros do que era antigamente. Sim. Né? Mas eu já vi paciente, assim, a long time ago, mas eu já vi, sabe aqueles cabelos que colocam o canicalon? Não o mega Sei, o não é mega mega? é a mesma coisa, mas o canicalon, sabe? Que era um Isso eu não outro sei, não. tipo, não era um cabelo, não era natural. Eu já vi, não eu, porque eu não faço isso, mas eu já vi médico mandar cortar na hora. Meu Deus do céu. Assim, é complexo, né? Porque Não dá? imagina o drama. Então, pergunta antes, conversa antes, né? Hoje é normal, é natural, todo mundo usa aí umas coisinhas para, né? E tem que ser assim mesmo. Mas contra os cílios não tem problema nenhum. E você pode, tipo assim, o hospital mandou tirar. Beleza, você tira, depois você recoloca. Às vezes entra na manutenção ali, Sim. né? Já combina, ó, Já deixa combina. esquematizado. Já, ó, combina, tudo combinado. É Mas por se isso que eu você sempre falo, gente, pergunta para o obstetra, né? Como que tá sendo? Ah, a pessoa já sabe que vai fazer uma cesárea, então é melhor evitar. Não, vai ser parto normal, a probabilidade é gigantesca e o médico deixou, ok, mas sempre pergunta. Porque senão pergunta, pode, né, de última e hora já acabar. combinem com você, ó, Samara, acabou, da maternidade, tô passando aí para colocar. Tem problema Me nenhum. espera! Deixa eu perguntar outra aqui. Sexo durante a gravidez.
Então, nenhum problema. O sexo durante a gravidez, tem paciente que gosta bastante, tem paciente que fica meio assim. Eu acho Aliás, que eu ia me sentir feia demais e não ia querer fazer nada. é Tenho um até medo momento disso. lindo. Se o Tem Thiago estiver homem, ouvindo agora, acho que ele já tá desistindo de ter não, filho. tem mulheres que ficam super, assim, adoram, e tem umas que ficam assim. Mas sabe quem que fica meio assim, às vezes? É o marido. Ele tem um pouco de, De tipo, medo, né? tipo, não, mas vai machucar. E aí a gente tem que explicar que não. Agora, se você não tiver nenhuma doença obstétrica, então, não tem uma bolsa rô, trabalho de parto prematuro, localização errada da placenta, não tem problema nenhum. A gente recomenda até as 36, 37 semanas aí, não tem problema nenhum. A não ser que tenha alguma coisa. Então, aí conversa com o obstetra. E aí, eu posso, não posso? Tem que perder o medo, gente, de perguntar essas coisas, né? A gente tem que perguntar. É melhor perguntar pra gente do que perguntar pro Google, né? Sim. E aí, ou pra amiga, que às vezes vai falar uma coisa mais ou menos, né? Então, tem que tentar sempre conversar. Pré-natal é época de você se preparar para o nascimento do bebê. Mas você não morreu, né? Você tem que continuar ali. Não pode ficar, ai, não vou fazer nada, só vou ficar. Não é assim. E hoje, quantas mulheres trabalham, quantas mulheres continuam tendo que trabalhar, e tem que trabalhar mesmo, porque a gente precisa trabalhar, né? Não é? Quem é Ó, que pode ficar em uma dúvida aqui, doutora, que me mandaram, mas eu não entendi, então vou tentar reformular aqui a pergunta. Ó. casa? Me passa. Pergunto sobre HPV. Uma pessoa com HPV pode receber oral? Existe alguma maneira de eu saber que alguém tem HPV sem que ela fale? Então, seguinte, gente, eu sei que é chato, mas sexo oral, mesmo sexo oral, quando você não tem assim tanta intimidade com seu parceiro, tem que ser com camisinha, tá? Porque você não sabe, hoje 80% da população é contaminada com vírus, tá? Não é todo mundo que vai ter a doença, mas aí 20, 30% vai desenvolver a doença. Então é assim, o HPV não precisa ter medo, tá? O HPV ele tem que ter diagnóstico. Então, ele tendo diagnóstico, a gente vai acompanhar, ou a gente vai passar por acompanhamento, ou a gente vai fazer alguma coisa quando ele tem lesão. Homem, é muito difícil de vocês verem lesão de HPV no homem, tá? Porque o que acontece? O homem tem imunidade. Então, ele entra em contato com o vírus e ele segura. Ele entra de novo e segura. Então, o que acontece? Ele não menstrua, ele não tem TPM, então a imunidade dele é melhor. Por isso que ele é mais difícil de desenvolver o HPV. Mas, às vezes, ele tem algumas lesões que são microscópicas, muito pequenas, que a gente só vai ver com essa televisona aí que a Samara falou, que é o colposcópio, né? Então, você tem que fazer uma visualização colposcópica. Não dá para vocês saírem aí nas baladas olhando para ver se tem verruga ou não tem. Porque a verruga, ela pode até aparecer, tá? Você pode ver a verruga, mas às vezes não tem. E aí? E tem que usar camisinha. Eu sei que é um negócio meio E na assim. mulher, também é uma verruga que dá? Na mulher, ele pode dar verruga e ele pode dar lesões que, vamos dizer, parecem umas pintinhas, tá? Então, essas lesões são, embora elas são mais escondidas, elas são mais preocupantes do que a lesão com verruga. A verruga, ela é feia esteticamente, ela chama atenção. O paciente viu, oi, aquilo já fica desesperado para cuidar, né? Fala, meu Deus, o que é isso? Mas ela é um vírus, vamos dizer assim, um vírus mais bonzinho, um vírus menos agressivo, tá? O que dá a lesão lá, que é mais escondidinha, que é um vírus mais danado, que é um vírus mais, vamos dizer, agressivo, e é um vírus que realmente a gente sabe que quando ele não cuidado, quando ele não acompanhado, ele tem uma relação total com câncer de colo de útero, tá? Então, câncer de colo de útero é igual a HPV. Agora, não é que HPV é igual a câncer de colo de útero, tem que ficar separado isso. E o HPV tem cura ou não?
O HPV tem cura sim. Como que cura HPV? Você entrou em contato, pegou HPV. Apareceu lesão, você foi lá e tratou. Zerou. Zerou? Zerou. Uhum. Como que vai aparecer de novo se ele não está no teu sangue? Se o cara tiver. Então, mas ele não fica no sangue. Tem exame de HPV no sangue? Não, não tem. Qual que é o exame de HPV? O exame de HPV é fazer a colposcopia e a peniscopia, tá? Então, tratou HPV, acabou? Acabou. Agora, você vai parar de transar? Não. Se você mudar de parceiro, você pega de novo. Se ele tiver, ele te passa. Agora, isso não quer dizer que você vai ficar tendo sempre lesão, então vai depender da sua imunidade. Por isso que você tem que cuidar, por isso que você tem que tratar, sempre de se alimentar bem, né? E tentar aí levar uma vida sexual mais saudável um pouco. Olha, tem que Dá uma segurada na periquita com um parceiro só. se divirta, mas usa camisinha. Ah, Né? Se divirta, vamos aprontar tudo, mas tem que usar. neste minuto irei marcar alguns arrobas de algumas amigas aqui. Então, entendeu? Pode, ó, se diverte aí, bora, pode aproveitar, mas também, né, gente, vamos ter um pouquinho de, né? E também, assim, se pegou, não tem problema, vai tratar, não é que por isso que vai ter HPV, que teve HPV vai ter câncer, vai tratar, vai se cuidar. As técnicas hoje, cada vez mais avançadas, a gente consegue já ver o DNA viral, se como ele tá, qual é a carga viral que está na moda aí, né? O tal do PCR, por causa do Covid, ficou na moda o PCR. Então a gente faz PCR para HPV, a gente consegue saber qual é a carga viral, o que está acontecendo. Quando faz o exame de colposcopia, dá para ver também. Então é assim, é de boa, mas não vamos entrar na mesma conversa toda hora, porque, Camisinha. né, camisinha, por favor. Doutora, uma outra aqui, para finalizar a pergunta do pessoal, é sobre corrimentos. Quando deve se preocupar e quando não deve? Uma seguidora mandou pra gente. Só o corrimento, sem nenhum outro sintoma, é preocupante? Não, porque a vagina é úmida. Então é Vagina normal. é úmida. Então a umidade vaginal, aquela babinha, sabe? Aquela clarinha de ovo lá que fica às vezes, isso é normal. Quando que é preocupante? Mudou de cor, mudou de cheiro, tá coçando, tá ardendo, quando vai ter relação